Então, meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês sobre um relato bíblico que se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Esse relato também está no livro de Marcos, mas eu gostaria de conversar com vocês hoje no Evangelho de Mateus. Quem estiver com a sua Bíblia, quiser acompanhar, Mateus 15, dos versículos 21 ao 28. Temos também aqui na tela. Nós vamos falar de atitudes de fé. Vamos falar a história de uma mulher que foi até a presença de Jesus e, no seu pedido, se geram 4 atitudes de fé. Mas vamos primeiro ler a passagem, para nos ambientarmos no tempo e no acontecido. Mateus 15, do 21 ao 28. Como a igreja está meio calada, eu gosto da participação dos irmãos. Vamos fazer uma leitura de forma responsiva. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos vão lendo o subsequente. Podem acompanhar no telão, podem acompanhar nas suas Bíblias. Dá para enxergar bem? A letra está pequena? O pessoal que está aí atrás está enxergando bem? Dá para enxergar? Não? Então abre a Bíblia. Quem não está enxergando, abre a Bíblia. Versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Versículo 22. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Amém. Acho que teve alguma questão de mudança de traduções, de versões, mas a palavra é a mesma. Nós vamos falar aqui, meus irmãos, no Evangelho de Marcos chama da mulher Ciro-Fenícia e aqui chama apenas da mulher cananeia. Lendo esta passagem bíblica, nós encontramos aqui um relato poderoso. Destaca 3 coisas muito interessantes. Destaca fé, destaca perseverança. Ela teve fé em quem? Em Cristo. Sabia que Ele era o único que podia sarar a sua filha daquele espírito que dominava. Perseverança. Por quê? Porque ela foi até Cristo e a primeira resposta foi o quê? Foi negativa. Os irmãos esperam colocar a mão aqui, Agora eu vou colocar aqui. E terceiro, nós vemos aqui a abrangência do amor de Deus. Aí você pode pensar assim, mas por que, pastor, abrangência? Nós acabamos de ler aqui. Versículo 24. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós vemos aqui um contexto histórico bastante interessante, porque os israelitas, os judeus, até mesmo entre eles fazem uma certa acepção daqueles de raça pura, entre as castas. E, naquela época, os cananeus, que eram inimigos de séculos, porque
moravam na terra de Canaã, que era a terra prometida por Deus ao povo, e criaram guerras, levaram o povo judeu à adoração de outros deuses. Então, eles eram considerados pelos judeus naquela época, prestem atenção, não fiquem escandalizados, eles eram considerados pelos judeus naquela época como cachorros. Vocês sabiam disso? O povo judeu considerava aqueles, os sírio-fenícios, os cananeus, como cachorros. Não tinham valor nenhum para eles. Mas aquela mulher, mesmo tendo os seus deuses, mesmo tendo as suas convicções, mesmo sabendo que poderia ser maltratada, mas ela tinha um amor tão grande pela sua filha, com certeza aquela mulher já devia ter tentado de tudo. Tem tentado médicos, tem tentado feiticeiros, tem tentado os deuses que ela adorava, e ela viu que nenhum deles conseguiria resolver. Mas ela imaginou, só tem uma pessoa que pode resolver. E assim, como nós fazemos muitas vezes, depositamos a nossa fé em homens, em médicos, em professores, em pessoas que podem nos ajudar, mas esquecemos de primeiramente depositar a nossa fé em Cristo. Aquele que fez o maior sacrifício por nós, que deu a sua vida. Às vezes nós depositamos nossa fé no nosso trabalho. Não, pastor, é porque de lá que eu tiro o meu ganha-pão. Nós podemos usar o nosso trabalho como exemplo cristão. Sabia disso? Quantos aqui trabalham no comércio ou tem um comércio? Levante a mão aí. Você tem ali uma literatura no seu comércio? Para quando chegar alguém, você entregar ou a pessoa pegar e levar? Isso também é um trabalho missionário. Ou você que é empregado em uma empresa, será que as pessoas chegam na empresa e veem em você o Espírito Santo? Ou eles veem você como apenas mais um, igual a eles? Porque você esquece de depositar a sua fé no Espírito. Eu conheço pessoas que têm comércio, pessoas evangélicas que vão na igreja, aí tem comércio, aí bota um monte de bebida para vender. Bebida alcoólica, cigarro. Aí você vai conversar com as pessoas e ele diz, não pastor, mas se eu não vender eu não ganho. Faça um voto de fé com o Senhor. Se o Senhor abriu a porta para você, faça um voto. Eu não vou colocar, Senhor. E veja se o Senhor não pode fazer até você ganhar muito mais. Então, meus irmãos, vamos continuar aqui. Nós vemos ali que naquela época, Jesus, em várias ocasiões, nós vemos Jesus buscando fé no seu povo, no povo que ele veio para salvar. E a maioria das provações de fé, de pessoas que tiveram fé, nós vemos, são pessoas que não faziam parte do povo de Deus, que não faziam parte do povo judeu. Nós temos aqui essa mulher sírio-fenícia, que foi atrás de Jesus para ter sua filha curada. Nós vemos aquele oficial romano, que chegou até Jesus pedindo que o seu criado, algumas traduções dizem que é criado, algumas dizem que é filho, algumas dizem que é seu escravo, mas era alguém de qual ele tinha extrema simpatia, e ele vai até Cristo e diz, Senhor, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Por quê? Porque ele sabia que era abominação para os judeus entrar na casa de uma pessoa que não fosse da sua mesma nacionalidade. Jesus era criticado porque ele comia na mesa dos gentios, e isso era abominação dos costumes do povo de Israel. E ali nós vemos essa mulher que foi, mesmo sabendo que, olha, infelizmente vou falar uma coisa, nós temos que analisar isso nos tempos antigos. Além de ela ser uma mulher de outra nacionalidade, ela era mulher. Mais um motivo dela ser expulsa de perto dos judeus. Mas ela assim mesmo foi atrás de Cristo. Disse, com ele, com certeza, eu terei a minha vitória.
E a primeira atitude no pedido dessa mulher, nós vemos, é fé e perseverança. Essa mulher, fé e perseverança. Essa mulher foi atrás de Cristo, ali para receber a cura da sua filha. E essa mulher, primeiramente ela clamou a Cristo e disse que ele não lhe respondeu. A Bíblia não fala? Ela vinha atrás gritando e ele não deu. No meio de várias pessoas, ele não respondeu. Depois os discípulos vieram: Senhor, despede ela, manda ela embora, porque ela vem gritando atrás. E quando ela chegou até ele, que ela fez o seu pedido, que foi que ele disse? É lícito pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos? Olha só. Me diga você. Faça uma análise. Não precisa você falar alto, mas faça uma análise. Se você viesse com alguém que você estava precisando daquela pessoa por uma coisa, e ela desse essa resposta para você, qual seria a sua atitude? Você continuaria pedindo? Você continuaria acreditando que aquela pessoa pode resolver o seu problema? Ou você jogaria tudo para o alto e ir embora? Ou quem sabe ia querer partir para uma coisa mais pesada? Mas não, aquela mulher, mesmo tendo silêncio e depois tendo ouvido isso, ela continuou ainda. Continuou determinada. Disse: não, eu só vou sair daqui quando eu receber a minha bênção. E quantos de nós estamos orando para receber uma bênção e acham que está demorando demais e não perseveram na oração? Só porque muitas vezes o Senhor tem se calado. Às vezes a gente anda por montes, anda por orações para querer ver Deus falar. Quando Deus quiser falar contigo, não precisa tu ir atrás de ninguém. Ele vai mandar alguém, a pessoa vai falar contigo, ele vai te dar na palavra aquilo que você precisa ouvir. Quantas vezes eu sozinho, no meu lugar de oração, o Senhor falou comigo? Como, pastor? Você ouviu a voz? Eu li a palavra. E lá na palavra estava aquilo que eu estava precisando ouvir, aquilo que eu estava precisando ver, aquilo que eu precisava saber. O problema é que a gente muitas vezes só quer ouvir aquilo que a gente quer. Só quer ouvir, não, eu quero ouvir a bênção. E quando vem o quê? Uma correção, não, isso não é para mim. Isso não é de Deus. Não é verdade? Às vezes a gente sofre porque não quer ouvir a voz do Senhor. Mas continuando aqui na mulher, fé e perseverança. Aquela mulher, mesmo recebendo silêncio, mesmo recebendo uma palavra negativa, contrária, ela continuou o quê? Clamando. E existe uma questão muito importante que às vezes passa despercebida, que nós vemos na Bíblia aqui com essa mulher cananeia, sírio-fenícia, e nós vemos também lá com o cego filho de Timeu no caminho de Jericó, que ele chama o quê? Jesus, filho de Davi. Ao falar Jesus, filho de Davi, indica Jesus como Messias judaico. Naquele momento ela reconhecia Jesus como Messias judaico. Por quê? Porque o trono está lá. Joga o versículo aí, nós podemos ver. 2 Samuel 7,16. A tradução não é a mesma que eu coloquei, eu fiz o slide. Natã fala a Davi:
Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então, pela palavra de Deus, dada a Davi, o trono de Davi seria eterno. E Jesus, da descendência de Davi, será o rei que sentará no trono. O trono está lá. Quem assiste aquela série Chosen, né? Não tem quando Jesus é criança, ele fala para o rabino, o trono está lá. Vai ser o trono onde Jesus, filho de Davi, da tribo de Judá, vai sentar para reinar. E aquela mulher, mesmo adorando a outros deuses, mesmo tendo outras crenças, mesmo sendo maltratada, reconhecia o quê? Jesus como o Messias. E muitas vezes nós, que recebemos as bênçãos do Senhor, que estamos vendo as manifestações dele na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, esquecemos que ele é o Senhor das nossas vidas. Esquecemos que é o quê? Por ele e para ele. São o quê? Todas as coisas. E nós vemos aqui, relatando a Bíblia, duas pessoas reconheceram o quê? Que Jesus era o Messias. Um cego, que não enxergava. Porque Timeu falou, né? Jesus, filho de Davi, sem enxergar de maneira física, mas talvez enxergando da maneira espiritual. E essa mulher cananeia que tinha outros deuses, mas o quê? Cria que Jesus era o Messias. Nós vimos aqui, primeira atitude, fé e perseverança, mesmo que não recebendo a resposta na hora, mesmo depois recebendo uma resposta contrária. Não porque Jesus quisesse maltratá-la, mas pela questão cultural da época. Ela ainda assim continuou o quê? Perseverando no seu pedido. Essa perseverança, meus irmãos, muitas vezes é necessária em nossas próprias vidas. Você tem perseverado na oração pelo que você quer? Eu posso falar da Célula Glória, porque é onde eu tenho mais proximidade. E graças a Deus, eu tenho visto que os irmãos têm orado. Orado de madrugada, orado de manhã, orado ao meio-dia. Sempre tem lá alguém colocando sinal que está em oração. Graças a Deus por terem pessoas na igreja que oram. E quando oram, não oram para os seus pedidos próprios, mas oram o quê? Uns pelos outros, que é o mais importante. Por isso ore, meu irmão. Tire um momento, tire 5 minutos para orar pela sua igreja, orar pelo seu irmão. Você que é pai, você que é mãe, ore pelos seus filhos. Isso aí é extremamente importante. Então, persevere. Principalmente quando você estiver enfrentando desafios e dificuldades. Persevere. Mesmo que naquele momento Jesus esteja aparentemente calado, mas tenha certeza que Ele está trabalhando. Segunda atitude que nós vemos: inclusão e graça. Não é aquela inclusão que o mundo fala, das igrejas inclusivas. A igreja tem que ser inclusiva, mas não daquele jeito. Como muitas vezes o mundo fala, né? Quem já ouviu falar sobre igreja inclusiva? Tem pastores até, ninguém ouviu falar. Só 5, 6 pessoas e está direto, igreja inclusiva. Realmente a igreja tem que ser inclusiva, mas você vem para a igreja, deixa que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, para que os outros vejam a diferença. Falando em diferença, meus irmãos, nós temos que ter uma atitude interessante. Às vezes a gente vem para a igreja e quer fazer na igreja eventos como os eventos do mundo. Ah não, pastor, eu quero fazer um samba gospel, uma danceteria gospel, um inferno gospel. E quem vem de lá, meus irmãos, vem porque quer diferença. Porque se for para vir
para ser do mesmo jeito, a pessoa fica no mundo. Eu tenho certeza que quem vem do mundo para a igreja, vem porque quer diferença. Vem porque quer sentir a presença de Deus. Aquilo que Ele deixou, foi jogado lá fora. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, esse trecho da Bíblia nos revela o quê? Que o poder de Deus e o amor dele e de Jesus não são limitados a um grupo específico. Isso que é inclusão. O amor dele não está fechado a só determinado povo, determinado número pequeno de pessoas, mas o amor de Deus está para todos. E para você ter acesso a esse amor, basta que você pegue um manual de instruções. Quem tem aí um manual, sabe qual é o manual de instruções? A Bíblia. Leia, medite e veja. Você pode dizer, pastor, eu não sei como seguir a Cristo. Leia a Bíblia. É o manual de instruções do crente. E mesmo sendo um livro, escrito aí há milhares de anos, tem respostas atuais. Então nós vemos, meus irmãos, que o amor de Deus e o amor de Cristo se estende a todos nós. Tanto judeus como gentios. Ali, aquela mulher cirofenícia, aquela mulher cananeia, via o quê? Que ela era considerada um povo externo. Mas ainda assim, pela sua fé, Cristo realizou o seu milagre. Vamos ver. Em João 1, 11 e 12. Por que Cristo nos ama? Vamos repetir todos juntos. Veio para o que era seu. Versículo 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Preste bem atenção. Serem feitos filhos de Deus, vírgula, a saber, aos que, no que? Creem no seu nome. Às vezes se diz, todo mundo é filho de Deus. Você crê no nome dele? Crê? O pessoal, olha, eu não gosto de pregar desse jeito, o pessoal calado, assim, parece que estão com medo, né? Eu fico até pensando, será que a igreja está um pouco mais vazia hoje porque era eu que ia pregar, né? E eu peguei aquela fama de que... Não sou espinho não, meu irmão, eu sou bênção. Né, Tati? Cadê? Não veio? Até a minha cunhada não veio. Meu Deus, fiquei até preocupado agora. Aí os que disseram, vem não, mas eu estou engrossando a costa. Meus irmãos, nós temos a dádiva. Jesus, ele veio para salvar os judeus. E eles abriram mão da salvação que era para eles. E isso deu o quê? Para nós a dádiva de sermos feitos e sermos chamados filhos de Deus. Olha só a honra que você tem. Muitas vezes a gente não percebe a grandiosidade disso, porque a gente tenta mensurar Deus pelas nossas medidas, né? Tenta mensurar o poder de Deus pela uma medida nossa, pela uma capacidade humana, mas ela transpassa tudo. Nós temos que passar a agradecer a Deus todos os dias. Senhor, muito obrigado por ser considerado teu filho e por andar nos teus caminhos. Que seja feita a tua vontade na minha vida. Porque com certeza a vontade do Senhor é soberana e é eficaz para cada um de nós. Nós vimos aqui essa mulher recebeu o amor de Deus, que é um amor que não é limitado. Às vezes pensa só a igreja, não, é limitado a todos. Basta que você creia e aceite o poder de Deus. E ela foi e recebeu a graça do Senhor.
A terceira atitude, nós vemos aqui, humildade. Aquela mulher teve humildade. Eu acho que esse é um dos defeitos, um dos pecados que mais assola a igreja. A falta de humildade. O orgulho. As pessoas começam a estudar, começam a aprender e começam a encher os seus corações de orgulho. Começam a achar que sabem tudo. Começam a achar que os irmãos começam a fazer medidas entre pregações, né? Isso é um defeito que acontece muito nas igrejas. Só gosto de A, B, C pregando. D, E, F, não gosto quando prega. Não vou nem para a igreja. Meus irmãos, nós temos que ter humildade. Aquela mulher, ao se prostrar aos pés de Jesus, ela nos dá um exemplo de humildade. Será que você tem se prostrado aos pés de Jesus? Ou você diz assim, não, a minha força é suficiente. Vocês sabem quem é o homem mais humilde da Bíblia? Porque às vezes a gente tem humildade como pobreza, né? Ah, não, fulano é humilde. Mas humildade não, humildade é uma qualidade, é uma situação, é mansidão. Vocês sabem quem é o homem mais humilde da Bíblia? Hã? Sansão? Hã? Eu vi Sansão. Meu Deus, passou. Bote o versículo, Números 12, versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Talvez tinha pessoas que achavam que o mais humilde da Bíblia era Lázaro, né? Aquele lá do rico e Lázaro, não tem? Acho que acharam, não, pastor, é Lázaro, que o Lázaro era pobrezinho. Veja aí Moisés. Moisés, príncipe. Mesmo sendo judeu, mas foi criado como príncipe. 40 anos. Depois passou 40 anos no deserto. Ele passou 40 anos no deserto fazendo o quê? Pedindo esmola? Não. Passou 40 anos cuidando do rebanho do seu sogro, que com certeza seria também dele após a morte do sogro. Então, em nenhum momento, ele era pobre. Então, humildade não é pobreza. Humildade é o quê? É mansidão. Veja um homem. Moisés. Quando fala na contagem das pessoas que ele saíram do Egito com ele, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Nós temos aí quase 1 milhão de pessoas. E era um homem humilde. Podia muito bem sentir orgulho. Hoje nós vemos igrejas aí que são lotadas em que o pastor chama as pessoas para olhar na frente, olha aí quantas pessoas eu tenho aí, ó. Né, pastor? Não acontece isso? Políticos vão na igreja e o pastor mostra, está aí, ó. E Moisés nunca usou o povo para nada que fosse benefício próprio. Fazia aquilo que Deus mandava. E para você ver como a humildade aproxima tanto você de Deus, que ele foi o líder, o que Deus falou para ele? Que falaria direto com ele. E Arão, que falaria ao povo, Moisés seria como um Deus para Arão. Eu falarei diretamente contigo. E tu falarás para Arão para falar ao povo. Pelo quê? Humildade. Nós vemos essa mulher, Ciro Fenícia, se prostrando aos pés de Jesus. Ela reconhece a sua posição. Foi desprezada, foi chamada de cachorro. Em nenhum momento ela desfez. Não, eu não sou cachorro, não fale isso para mim. Não. Ela se humilhou. O que ela disse para Cristo? Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela se reconheceu. Sou cachorro, você está me chamando, eu sou. Será que você se reconheceria, a pessoa de chamar você de cachorro, você reconheceria, deixaria chamar?
às vezes o orgulho está dentro dos nossos corações. E às vezes o orgulho nos impede de rompermos na presença de Deus. Essa mulher, talvez, se tivesse tido orgulho, teria se levantado e ido embora. E o que teria acontecido com ela? Teria perdido sua bênção. Muitas vezes o orgulho faz isso conosco. Quando nós brigamos com nossas esposas, quando nós brigamos com nossos maridos, quando os filhos brigam com os pais, nos faz sairmos da presença de Deus e perdermos a bênção que Ele tem. Acontece muito isso, né? Às vezes o homem não quer se calar porque ele acha que é homem. Às vezes a mulher não quer se calar porque acha que ela e que a família dela criou ela assim. Lá na minha casa, quem fala mais alto sou eu. A mulher diz, vai lavar a louça, eu já vou. Resolveu a briga? Te brigou? Não. Irmãos, a humildade, não a humildade financeira, mas a humildade de mansidão, muitas vezes resolve muitos problemas. Talvez, se houvesse mansidão, muitas vidas ainda estariam presentes aqui na terra. Um ato de humildade, talvez muitas pessoas ainda estivessem conosco. O dia a dia nos prova muito. Nós sabemos que o mundo aí jaz no maligno e as provações são diárias. E às vezes a gente vê alguém no trânsito fazer uma coisa, a gente quer gritar mais alto e o outro grita de lá e grita daqui. E muitas coisas podem ser evitadas com dizer, meu irmão, Deus te abençoe. Vai com Deus. Mas não, a natureza do homem é essa. Eu sei, a posição que eu ocupo eu estudei, então eu posso fazer isso. Nós vemos aí, Moisés, o homem que guiou o povo de Deus. E é considerado o homem mais manso do mundo. O homem mais humilde do mundo. Em nenhum momento deixou que... Ele até cometeu um deslize, mas foi por uma ira de uma questão que o povo atormentou tanto ele. Mas em nenhum momento ele cresceu, quis ser rei. Ele podia ter se considerado o rei daquele povo, estava lá no deserto. Ia morrer todo mundo, mas... Teve um momento até que Deus queria matar o povo e disse, não, eu vou fazer uma nação de ti, Moisés, porque esse povo é de dura serviço. E Moisés foi lá e orou e disse, Senhor, não faz isso. Perdoa. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, também nessa mulher, a sua humildade se prostrando na presença de Cristo. E Cristo, naquele momento, chamou ela ali, talvez testando a sua fé, e ela reconheceu a sua pequenez, reconheceu ali que era, e continuou ali buscando. Meus irmãos, a humildade é fundamental em nossa relação com Deus. Ela nos permite o quê? Abrir nossos corações e receber graça. A humildade de Moisés tornou ele em um líder excepcional. E a humildade daquela mulher fez com que ela recebesse a sua petição. Fez com que ela tivesse sarada a sua filha, que talvez fosse o maior amor que ela tivesse naquele momento. E talvez a humildade traga a resposta que você procura. Traga aquilo que você tem pedido de Deus. Humildade. A quarta atitude, meus irmãos, para acabar, não vamos demorar muito. Nós vemos aqui a resposta de Jesus. A mulher passou por tudo isso. Fé e perseverança. Teve a inclusão e graça. Teve a humildade. E no final ela recebeu o quê? A resposta de Jesus.
A dureza inicial de Jesus ali naquele momento não deve ser vista como falta de compaixão, mas nós devemos olhar aquilo como o quê? Como um convite ao quê? A uma demonstração profunda de fé. Às vezes Deus quer te provar, ver se realmente você tem fé. Às vezes você vai passar por uma situação e acha que Deus não está com você. E lá na frente, você vê que o que aconteceu era o correto que deveria acontecer naquele momento. Às vezes a gente olha com a nossa visão carnal e diz, Senhor, e agora? Agora às vezes não acontece porque realmente você não cumpre aquilo que Deus quer, né? É um grande erro nas nossas vidas, nós fazemos aquilo que nós queremos. É um grande erro na nossa vida buscarmos somente as respostas que queremos ouvir. Nós devemos ter nossos corações abertos para ouvir o Senhor falar aquilo que Ele quer. Então aquela mulher, depois de ter recebido uma resposta negativa, depois de ter sido humilhada, mas ela ainda assim não perdeu a sua fé. Quantas pessoas não têm saído da igreja porque diz que foram humilhadas? E você vê aquela pessoa não vindo mais para o culto e você vai lá, conversa com ela, o que foi que houve? Eu fui humilhado. E você às vezes até ouve o caso dela e às vezes é uma palavra mal colocada, às vezes é uma vírgula que faltou no que você ia falar e a pessoa entendeu mal. E às vezes as pessoas saem realmente porque passaram por uma situação difícil. A gente muitas vezes vê as pessoas saindo da igreja e fica demonizando aquela pessoa. Saiu porque não é crente, saiu porque quis, saiu porque... mil e uma conjecturas. Mas a gente realmente não procura ver o que foi que aconteceu. Existem pessoas que são fracas espiritualmente. E a igreja é para essas pessoas. A igreja não é para pessoas fortes espiritualmente. A igreja é para pessoas fracas. A igreja é um hospital, ela cura. Agora, se você vem para cá doente e fica mais doente, alguma coisa está acontecendo de errado. Se você vem para cá e com a sua doença contamina os outros, alguma coisa está acontecendo de errado. E às vezes a falta de humildade faz o quê? Que nós só pensamos que nós somos o certo. Não, eu estou certo. Errado é o outro. Mas nós devemos buscar o caráter de Cristo. Vai dizer, mas pastor, Cristo chamou a mulher de cachorro, né? Naquela época. Hoje, se tu chamar uma mulher de cachorro, tu vai até preso. Então, meus irmãos, se achegue aos pés do Senhor. Busque as qualidades de Cristo na sua vida. Saiba que o Senhor está pronto para te dar e realizar a tua petição. Basta que você tenha fé. Basta que você busque as qualidades que Ele ensina que você tem que ter. Para concluir, meus irmãos, vendo essa história, vendo esse relato bíblico, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos com essa mulher que nós devemos manter a nossa fé firme, mesmo quando enfrentamos recusas ou dificuldades. Nós vimos. Primeiro, Cristo não queria falar com ela. Depois, Cristo disse, não, você não merece. Mas ela ainda assim se humilhou e disse, não, Senhor. Mesmo eu sendo cachorro, mas os cachorros comem a migalha que cai embaixo da mesa. Eu tenho um cachorrinho lá em casa, e quando eu estou tomando café, almoçando, ele está lá, pulando as pernas, querendo comer a migalhinha ali que cai. Às vezes até a gente deixa cair um pouquinho, né?
Então, meus irmãos, vamos aprender como esta mulher. Vamos ter as qualidades para recebermos também a nossa petição de Cristo. Saiba que nessa noite, Ele quer responder a tua oração. Para concluir, meus irmãos, eu gostaria de orar com você nessa noite. Fique de pé, vamos orar. Não precisa ninguém vir à frente, pode orar no seu local mesmo. Feche seus olhos agora nesse momento. Faça uma ligação direta com o Senhor. Esqueça agora tudo aquilo que tem te tirado na presença de Deus. Não se preocupe com o que você está ouvindo. Tem pessoas aqui que estão reparando. Mas feche seus olhos. Saiba que o Senhor quer te ouvir nessa noite. Saiba que também Ele tem para falar no teu coração. Comece a falar com o Senhor. Comece a conversar com Ele. Tente esquecer aquilo que tem te tirado da presença de Deus. Faça essa ligação direta com o céu. Ele sabe aquilo que você precisa. Ele sabe aquilo que você necessita. Ele sabe aquilo que você é capaz de suportar. Mas às vezes Ele quer ouvir a tua voz. Talvez o Senhor tenha sentido falta de te ouvir conversar com Ele. Talvez o Senhor tenha sentido falta de te encontrar contigo nas madrugadas. Às vezes é tão fácil ficar acordado até tarde assistindo um filme, assistindo uma série, mas quando a gente tira um tempo para orar e se ajoelhar, ou para ler a Bíblia, a primeira coisa que vem nos dar é o sono, né? Vamos orar. Senhor, maravilhoso Deus e Pai. Graças nós te damos, Senhor, por este momento que estamos aqui, Senhor, aprendendo de Ti, Senhor, ouvindo aquilo que Tu tem para cada um de nós, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, a cada vida, Pai. Trabalhe em cada coração nesta noite, Pai. Ouve, Senhor, o que cada um, Senhor, tem pedido de Ti, o que cada um tem buscado, Pai. Esteja, Senhor, sarando, Senhor. Esteja transformando, Pai. Esteja restaurando, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que aqueles que aqui entraram de coração aberto para Te receber, Senhor, não saiam como entraram, mas possam sair revigorados, possam sair revestidos, Senhor. Possam sair cheios de Ti, Pai. E que Teu Espírito Santo possa fazer um mover na vida do Teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E por tudo que Tu vai fazer, Senhor, no meio de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.